Boa tarde a todos. Oi, boa tarde. Primeiro a entrar aqui para mim foi o Fernando. Boa tarde, Fernando. Tudo bem? Glaucia, boa tarde. Boa tarde a todos. E Margarete. Nossa, entrou juntinho com o Fernando hoje. Muito bem. Fabrícia, boa tarde. E Rita, boa tarde. Tudo bem? Fabiola, boa tarde. Amanda, boa tarde. Leandro. Garci, boa tarde. Neide, boa tarde. Nossa, entrou tanta gente. Eu vou cumprimentar no grupo geral, né? Boa tarde a todos vocês, aos familiares, aqueles que eu digo nome a nome. Né? Boa tarde, Ilmair, Fernando, Margarete, Fabrícia, Rita, sua família, para todo mundo, tá? E Daci. Tá aqui, tá um monte de gente entrando de uma vez só, vou ficar perdido. Então, meu desejar a todos que Deus possa abençoar cada um de nós, né? Aqui reunidos, que nossa. Tô suando, que nossa reunião seja proveitosa, muita luz. Boa tarde, Andréa. Vocês estão me ouvindo bem? Marcelina, boa tarde. E olha que eu acabei de tomar um banho, meu cabelo está grudado. Eu tô com o ventilador nas minhas costas. Ah, vocês já estão aí, né, ô, Ricardo? Uma boa tarde para vocês. Louvada seja a luz que nos reuniu, nos reúne no amor do Cristo. Que assim seja. Ó, vamos ver aqui. Margarete, eu já Fabrícia para Dona Dilma. Vitória, Rita pro Robson, pros dois meninos, a Aline e o seu menino, Lucas, sei. Fabiola pro Alisson, Amanda pro Simon, pra Lina, Leandro pra mãe, pros filhos, Daci pra Adelaide, Neide pro Washington, Imaí pra Elaine, André, Marcelina, pro seu menino, Ricardo já entrou junto com a Jandira, né? A Jussara, boa tarde, pros meninos, pro marido. A Elaine entrou agora. Então tá. Silvia, boa tarde. Pro Fernando também. Pro João. Enfim, boa tarde. São 4 minutos que nós temos de reunião. Tá muito baixo o som, Júlio. Sou eu que tô falando baixo, não? Porque o meu som tá 90%. Eu vou subir para 100, mas vamos ver se dá certo. Boa tarde, Rosa. Tudo bem com vocês? Ai, 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 ai. Quem que escreveu ai, 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 ai? Vê se o som melhorou. Se eu tô falando mais alto, eu aumentei para 100% o meu som. Vê se melhorou o som. Alguém pode falar do som? Ei, Tânia, boa tarde. Tudo bem? Um abraço para as meninas. De nada, Silvia. Eliana, boa tarde. Bom, são 5 minutos de vídeo, então vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus e pedir a Deus que o seu amor, a sua luz, possa tocar nossos corações, possa nos alimentar de boas energias, trazendo a cada um de nós a paz que todos necessitamos em nossos lares, em nossas vidas, em nossos caminhos. Hoje, dia 3 de outubro,
dia de São Francisco, pelo menos o falecimento dele. São Francisco, que representa o Espiritismo aqui no Brasil. Que ele possa também nos guiar e nos levar para caminhos sempre produtivos na luz, no amor, na paz. Que assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. São Francisco, música que nós cantamos, né? Música que nós cantamos lá no dia das quartas-feiras, diz assim: Senhor, fazei de nós instrumentos da vossa paz. Oi, Regina, boa tarde. Ei, Beth, boa tarde. Então tá bom. Você está chegando aí no Rio, está chegando aqui em BH, né? Obrigado por avisar que o som já melhorou. O Júlio falou, o som melhorou, Júlio? Então, Senhor, fazei de nós instrumentos, fazei de mim instrumentos de vossa paz. E conforme o tema da tarde, que é perdão e auto-perdão, uma da parte da oração de São Francisco diz assim: onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Boa tarde, senhor Silvio. Tudo bem com o senhor? Então, para começar, eu tenho que agradecer a dois irmãos, né? O primeiro irmão é o Zé Vieira e o segundo irmão é o Washington. E dizer que aqueles que realmente que estão assistindo aqui hoje estiverem interessados em esforçar-se para perdoar e se perdoar, fizesse um favor de ouvir as duas palestras, as de quarta e a de quinta-feira. Sabe, eu tive a oportunidade de participar dessas palestras, apesar de não ter estado presente. Eu tive a oportunidade de ouvir e muita coisa do que foi dito pelo Zé Vieira e pelo Washington, nós vamos aproveitar essa tarde. Então assistam e vocês vão ver que vai casar bastante com a palestra nossa hoje, com o assunto tocado nosso hoje, que é sobre o perdão e auto-perdão. Né? O Zé Vieira ele disse que o perdão foi um tema muito falado e repetido. Ele mesmo já tinha falado 2 vezes, e várias vezes eu havia falado sobre o perdão. Realmente, o perdão ele precisa ser repetido, falado várias vezes, porque ele é um assunto para, como ele mesmo disse, ser pensado e repensado. Né? Então, entendam, quando se fala sobre o perdão, não é que ele seja repetitivo, não. Ele permite reflexão. Então, quando se fala de perdão e auto-perdão, além da reflexão, né, existe uma ideia do Evangelho. Ei, Leila, boa tarde. Um abraço para sua mãe também. Kátia, boa tarde. Kátia From, que coisa boa você estar aqui. Oh, Leila Pessichini também, né? Eu estou falando assim porque a Kátia falou que eu não dou boa tarde para ela, gente. Eu dei boa tarde hoje, tá bom? Obrigado, viu? Oi, Kátia From. Então, pro marido também, Rogério, né? Então, é assim. Por meio de muitos, eu possa chegar a poucos a palavra de Jesus, né? Mas aqueles que estão preparados, sabe? Então, como que é o estar preparado, né? É tipo assim, aqui, ó, eu vou dizer que é uma escala evolutiva. O meu braço é uma escala evolutiva. E nós vamos subindo na escala evolutiva. Então, se eu estou aqui no início da escala evolutiva, eu vou entender uma mensagem de Jesus diferente para aquele que está um pouco acima na escala evolutiva. Então, o mesmo ensinamento, se eu tiver numa faixa evolutiva mais baixa, ele vai servir para um tipo de entendimento meu que, se eu tiver numa faixa evolutiva intermediária, ou um pouco acima, ou um pouco abaixo, eu vou ter que refletir novas coisas, novas ideias. Então, todos os ensinamentos de Jesus, quando caem, né, devem falar alto em nossos corações, de modo que eu possa, de certa forma, entendê-los, né, conforme a minha faixa evolutiva. O momento em que eu estou na minha evolução espiritual.
né? Ontem, por exemplo, eu usei uma frase com a menina que trabalha aqui em casa que diz assim: a gente esquece a ofensa, mas não esquece o ofensor. Então esquece a ofensa, mas não esquece quem você ofendeu, quem te ofendeu, né? Isso significa que eu, Renato, vamos dizer assim, não consigo ainda, na minha faixa evolutiva, esquecer as ofensas. Esquecer quem me ofendeu, quer dizer. Eu posso até, às vezes, esquecer aquele a ofensa, mas essa pessoa não consegue sair. Mas Jesus não disse, né, que é necessário que nós esqueçamos as ofensas, né? Mas ainda não estou nessa fase de esquecimento da ofensa. Porque só quem está acima de uma certa faixa evolutiva consegue realmente o esquecimento total das ofensas. Quem te ofendeu, qual foi a ofensa? Né? Então, nós vamos refletir sobre isso, o que peso que isso traz para nós também em nossas vidas, sabe? Porque eu tenho que esquecer, mas eu não consigo esquecer. Como é que eu vou fazer? E nós vamos falar assim, calma, né? A gente tem que ter calma. Na nossa faixa evolutiva, né, que eu estou, é assim. Noutra faixa mais acima, será diferente, um pouco melhor. Em outra faixa evolutiva, vai ser diferente também. Então nós vamos aprimorando também, né, esse amor, aprimorando a forma do perdão, de modo que um dia determinadas atitudes nem serão consideradas como ofensa. Eu tenho que esquecer? Tenho. Eu não consigo esquecer? Não. Calma. O primeiro processo às vezes, você passar pela ofensa. Então, eu vou contar uma história para vocês, né? É assim. Há um mês atrás, eu estou aprendendo a cozinhar, né? Então, há um mês atrás, eu fui fazer um pão de queijo. Fui fazer pão de queijo. Aí eu peguei o refratário, né? Pus no forno, acendi o forno. E na hora que eu tirei o forno, o pão de queijo do forno, eu, ao puxar o refratário, eu encostei um refratário fervendo no meu braço. Na hora eu fiquei com raiva do forno. Eu canalizei a minha raiva para o forno. E por sinal, eu vou contar para vocês, né, que o meu forno, depois de 12 anos, sem nunca dar um problema, deu ontem. E eu queimei o meu forno sem querer. O meu forno ficou inutilizado e eu não tenho resposta. Por quê? Pode ser que eu tenha, né, rogado uma praga para o meu forno e o meu forno se estragou. O fogão está perfeito, não tem vazamento, não tem nada. O forno deixou de funcionar. Né? Eu canalizei essa raiva para o forno. Isso gerou uma queimadura e ela foi feia. Né? Então, o que eu fazia com a queimadura? Né? Eu participo de um clube do livro, né? Aí eu chegava para as meninas e falava assim: olha aqui a queimadura minha, como que está no meu braço. Nossa, vocês precisam ver que dor que eu senti na hora. Eu puxei o pão de queijo, o refratário doeu na minha carne. Vocês precisavam estar presentes para ver. Nossa, foi muito dolorido. Né? Então, como que eu vou esquecer isso? Aí, eu vou mostrar para vocês o meu braço, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Eu já não tenho dor nenhuma, ó. Nenhuma. Só ficou a marca. E uma cicatrizinha. Aí, eu tô mostrando o braço para vocês. Tá vendo que isso aqui deve ter doído? Então, e tá tudo bem. Só ficou a marca. A marca tá sumindo. Era quase que escura a marca. Agora tá um vermelhinho claro. Mas eu não paro de falar nela. Interessante, né? Eu não paro de falar. Por que eu não paro de falar? É porque eu fiquei ressentido com o forno. Ressentimento. Né? Então, o que é o ressentimento? Ressentimento não é bom. Ressentir é sentir de novo a dor do queimado todas as horas. Vai ver que o meu forno, se fosse uma pessoa,
ela realmente seria o obsidiado e eu dela o obsessor. E eu do forno o obsessor. Você fica pisando na mesma tecla o tempo todo. Faz mal pra gente. Ressentimento é isso, sabe? É tipo assim, você... Eu vou contar uma história que eu ouvi numa palestra do Rossano Klingen, né? Algumas pessoas, elas vão entender essa palestra, né? Aliás, todos vão entender essa palestra, mas aí eu batendo no meu computador aqui. Eu fui almoçar na casa da minha irmã. A minha irmã fez uma comida deliciosa. Eu almocei, tal, bonitinho. Ela chegou e falou assim: Ô Renato, toma essa tapoeira aqui e leva para você jantar hoje. Eu fiz isso, eu falei assim: ah, obrigado, Cota. Vai me economizar uma janta, né? Afinal de contas, meu braço está todo queimado. Eu tô assim, não sei o quê. Aí eu fui para lá, né? Peguei o tapoer dela, pus a comida dela, fui para casa, eu jantei. No dia seguinte eu falei assim: vou devolver o tapoer da minha irmã. O que aconteceu? Eu fui pegar o tapoer da minha irmã, lavei o tapoer e fui pegar o ônibus. Só que tinha do meu lado tinha um cara que não tinha tomado um café da manhã muito legal, sabe? E ele não estava passando bem. E de repente esse cara foi e vomitou em cima de mim, né? 3 horas da tarde, sábado, ele vomitou em cima de mim. O que eu fiz? Eu peguei o tapoer, né? Que aqui está representado pelo meu porta-lápis, né? E fiz assim na roupa, ó. Raspei ele, tirei todo o vômito e pus a tampinha do tapoer, né? E falei assim, vou continuar a viagem, tá limpo. Cheguei na casa da minha irmã e falei assim, olha, Cota, aqui o tapoer, toma. Ela falou, o que tem isso aí dentro? Ah, é vômito. Você acredita que vomitaram em mim dentro do ônibus? Aí você fala assim, mas eu não quero esse tapoer não, fica com ele pra você. Eu falei assim, ah, obrigado, Cota. Era o que eu mais queria, o tapoer comigo. Aí, o que acontece? Eu, em todo lugar que eu ia, eu mostrava, olha o que aconteceu comigo. Aconteceu comigo isso. Vocês precisavam ver, o cara vomitou em cima de mim. E ainda fazia o seguinte, olha aqui pra você ver, abria a tampa e cheirava. Tá cheirando ruim, olha pra você ver. Isso se chama ressentimento. Isso se chama que você está sentindo, né, aquela dor que te queimou o braço, aquele vômito que vomitaram em você. E ao invés de você abandonar ele e jogar fora, e ao invés de você deixar a queimadura para trás, não. Você fica mostrando para todo mundo a dor que você está sentindo. Mas onde que está o irmão que vomitou em mim? Onde que está ele? Eu não sei dele. Eu nem vi a cara dele, eu fiquei tão nervoso na hora que eu só limpei e guardei para mim. Guardei para mim o resultado da minha raiva. E ele fez efeito, porque 10 anos depois, eu ainda posso estar carregando esse tapoer na minha mão, eu ainda posso estar mostrando para todo mundo que alguém, há muito tempo atrás, fez uma judiação comigo, vomitando em mim. Então, eu mesmo não perdoo aquela atitude daquele cara, eu mesmo não perdoo a atitude que eu fiz comigo. Então, nós, é, 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 essa faixa evolutiva que nós estamos, né, ela é muito importante nesse processo de abandono e esquecimento das ofensas que fizeram contra nós. Esse problema que aconteceu comigo e com todo mundo, às vezes uma pessoa está desequilibrada e ao invés de ser o vômito real, ele grita com a gente, ele fala alto com a gente, ele maltrata a gente, ele violenta a gente, né? Como muitas vezes nós em desequilíbrio, vomitamos nas pessoas, nós em desequilíbrio falamos com as pessoas coisas erradas. Então, na faixa evolutiva, quando eu estou bem no início da minha faixa evolutiva, né, nós poderíamos estar como obsessores. Hoje, nós não estamos mais como obsessores. Nós estamos ouvindo uma palestra sobre perdão e auto-perdão. Hoje nós estamos, às vezes, como obsidiados. E amanhã? Como que nós estaremos? Depois que nós desencarnarmos aqui, recebendo tudo o que a vida nos deu, nós estaremos como obsidiados ou obsessores?
Ou se perdoarmos, reconcilia com seu adversário o mais rápido possível, antes que esse irmão leve isso para outro irmão. Antes que qualquer coisa, reconcilie enquanto está com ele no caminho. Para que isso não vire uma obsessão. Para que isso não vire um meio em que nós, né, nos transformemos em obsessores. Afinal de contas, nós somos, segundo a oração de São Francisco, instrumentos de paz. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Nós cantamos isso toda quarta-feira lá no núcleo. Né? Toda quarta-feira, onde houver ofensa, que eu levo o perdão. Onde houver ódio, que eu levo o amor. Onde houver escuridão, que eu levo a luz. Trevas, né? Que eu levo a luz. Então, onde houver discórdia, que eu leve a união. E aí, como que nós estamos trabalhando? Eu estou carregando a minha vasilhinha das ofensas. Eu estou carregando a minha queimadura, que tanto me prejudica, e fico mostrando aos outros: olha o que aconteceu comigo na minha vida. Eu sou um infeliz, eu sou triste. Não, você não é triste, você está apenas aprendendo. Você não é infeliz, você está passando apenas por um momento. E esse momento de renascimento é quando acontece o perdão e você consegue também tirar de você essa culpa por estar naquele momento, aquela hora. Né? Porque depois eu descobri, na hora que eu puxei o forno, ao invés de eu puxar o refratário e tirar meu braço, não, eu pus o meu braço esquerdo junto com o refratário. É lógico que eu ia queimar. A culpa não é do forno, a culpa é que eu não soube me posicionar na situação daquele momento. Então, o que acontece? Você se queimou. A nossa primeira reação é culpar os outros. A nossa segunda reação, quem sabe, é achar o verdadeiro culpado, que somos nós mesmos. Lembrando que quando Adão, foi surpreendido por Deus, né? Adão teve o desplante de dizer o seguinte para Deus: Deus, a culpa foi sua que criou aquela mulher. Então, nós nunca assumimos a culpa da nossa responsabilidade. A culpa foi do forno, tadinho, estragou. Né? A culpa foi do irmão que vomitou em mim. A culpa foi daquele que me ofendeu. Calma, muita calma. Nós estamos em aprendizado constante de amor, de paz, e a nossa faixa evolutiva, ela varia de encarnação em encarnação. Nenhum espírito retroage, mas todos nós evoluímos. Mas infelizmente nós podemos ficar parados na mesma faixa evolutiva séculos e séculos, se a nossa escolha for essa. Então, nós temos que compreender que o perdão e o auto-perdão é nocivo também para a nossa saúde física, mental e espiritual. Né? Eu tenho saúde. Se eu tenho saúde, eu adquiro qualidade de vida. Gente, o que nós estamos fazendo dentro de uma casa espírita é tentando adquirir qualidade de vida mental, física e espiritual. Né? Então, a gente vai focar um pouco em qualidade de vida e nós vamos falar um pouco de psicologia, pouca coisa de psicologia. Nós temos 5 emoções básicas humanas, sabe? Essas 5 emoções básicas humanas são a alegria, a tristeza, o medo, o nojo e a raiva. Nós vamos falar só da raiva, mas entenda o seguinte: uma das emoções é a alegria. Ela pode se transformar em euforia. Uma das emoções básicas é a tristeza. Ela pode se transformar em depressão. Uma das emoções básicas é o medo. Ela pode se transformar num sentimento, covardia ou coragem demasiada. Né? E a raiva? A raiva é o seguinte: eu vejo alguém maltratar alguém. É normal eu ter raiva. Então, um dia desses, eu vi uma pessoa maltratar um animal. Eu fiquei com raiva. Foi a minha primeira ação. Eu fiquei com raiva da pessoa. O que eu vou fazer com essa raiva
é que entra no problema, né? Por quê? Porque da emoção raiva vem um sentimento, que pode ser a mágoa, o rancor, a ira, um ódio, né? Tem muita raiva disfarçada em indignação, tem muita raiva disfarçada em intolerância, né? Tem muita raiva disfarçada em agressividade, tem muita raiva disfarçada em gritos, né? Quando uma pessoa grita, ela quer impor a vontade dela. Não é porque ela está indignada, ela é agressiva. Então a raiva ela está mal canalizada. Então raiva é normal ter. Todos nós temos. Todo mundo tem. Se você vê alguém maltratando alguém, fazendo mal, queimando uma floresta, poluindo o ar, maltratando o bichinho, maltratando um ser humano, judiando, você fica com raiva. Canalizar essa raiva para o bem seria seguir, ó, a situação ocorreu, eu vou chamar a polícia. Você está canalizando e julgando nas mãos de outra pessoa a justiça que deve ser feita. Você vai lá e bate na pessoa, você está canalizando errado, você está transformando a raiva na mesma coisa que ele fez. Ele foi e bateu no animal, você foi e bateu nele. Né? Então, quer dizer, canalizar é ver e achar a justiça real de certas coisas. Então, vamos assim, quando isso acontece, quando nós transformamos a raiva em mágoa, rancor, ira, ódio, culpa, indignação, agressividade, intolerância, o que acontece? Nós perdemos qualidade de vida. Perdemos qualidade de vida. E como muito bem disse o Zé Vieira na palestra de quarta-feira, ele falou assim, que quando nós sentimos esses sentimentos, né, que nos levam a mágoa, rancor, ódio, ira, indignação, agressividade, intolerância, elas ocupam espaços dentro de nós que poderiam estar sendo ocupados por outros sentimentos, como a bondade, como ele citou. Então, quer dizer, nós permitimos que outros sentimentos, bondade, paz, harmonia, equilíbrio, tolerância, gentileza, generosidade, saiam e entrem todas as coisas negativas que não permitem, nós perdemos qualidade de vida. E como o nosso irmão Washington disse na quinta-feira, né, realmente nós temos que lutar por essa qualidade de vida. Como ele disse assim, eu vou até falar assim, a gente segue o nosso caminho. Eu e Neide, quando saímos de casa, saímos de branco, nossa, nós ouvimos cada coisa. A gente segue. É lógico, por exemplo, quando você começa a pensar que você tem que perdoar, que você tem que você está começando a fazer luz na sua vida. E é lógico que nós temos inimigos da luz. Nós somos o caminho da luz. Nós estamos caminhando em direção à luz. Se você começa a fazer luz no seu caminho, você vai revoltar alguns irmãos. Você vai afastar irmãos que não querem a luz. Ah, eu não bebo mais. Eu vou dar um exemplo da Neide. A Neide está aqui. Neide chega para mim, eu falo assim, ô Neide, vamos comer uma carninha? Aí ela fala assim, ô meu irmão, assim com a vozinha dela, né? Ô meu irmão, eu não como carninha, eu gosto de soja. Aí eu falo assim, nossa, que coisa, você gosta de soja. A Carol também gosta de carne, não gosta de carne, né? A minha sobrinha também não gosta de carne, né? Então vamos dizer assim, elas estão seguindo um caminho. Muitos que gostam de carne não vão convidá-las mais para um churrasco. Vão afastá-las do seu convívio, porque ela deixou de ser uma pessoa convidável para certas situações. Então, o Washington disse, né, a luz incomoda muito, ficamos sós com as nossas escolhas. Boas escolhas. Boas escolhas. Então, vamos continuar, né? Como a gente está falando de qualidade de vida, né? Eu pergunto, como vocês querem ganhar realmente qualidade de vida? Querem mesmo ganhar qualidade de vida? Ei, Juliana, boa tarde. Eu dei boa tarde para você, Juliana, Vitor Pires e Cal.
Oh, meu Deus do céu, esqueci o nome da Cal. Putz, desculpa o nome. Daqui a pouco eu lembro. Boa tarde para vocês, viu, meus irmãos? Então, nós queremos mesmo. Eu montei uma historinha para vocês que eu vou contar. E eu vou pedir calma e paciência para vocês, que eu vou ler uma historinha, né? Mas essa história é um pouco longa. Era uma vez um irmãozinho, um espírito que carregava dentro do seu coração uma triste história. Não conhecia seus pais, não conhecera seus pais, não sabia de onde vinha, nem seu próprio nome sabia. Ele carregava alguns sentimentos que o deixavam às vezes tão pesado, que ele não andava. Na verdade, ele se arrastava. Esses sentimentos eram muitos e um deles já comentamos: tristeza. Tristeza. É duro você não conhecer seus pais, ser abandonado desde pequenino, sempre dependera somente dele mesmo, desde que se entendia por gente. Ele também carregava dentro do seu coração outro sentimento, a culpa. Esse muito forte. Por que seus pais o abandonaram? De certo, ele fizera algo grave. Certamente, ele fizera algo grave, certamente, apesar de não saber. Imaginava-se junto aos seus pais de vez em quando. E aí a culpa só aumentava. Outro sentimento era a mágoa. Pelo mesmo motivo, o abandono dos pais. Isto é, isso é coisa que não se faz. Abandonado desde pequenino, isso lhe dava muita mágoa. Porém, tinha um sentimento muito bom. Ele tinha esperança. Confiava que no futuro os encontraria e seriam felizes como nunca ninguém fora. Carregava um sonho secreto: voar. Ah, como gostaria de ter asas e poder voar. Não era bom ficar se arrastando daqui para lá, de lá para cá. Alguém lhe dissera, certa vez, que seu sonho certamente se realizaria. Um dia ele teria belas asas, e seu corpo já não mais seria um empecilho para se movimentar. Se ele tivesse fé, voaria até o sol. Entretanto, dois sentimentos o prendiam e o impediam de realizar qualquer coisa: a culpa e a mágoa. E com esses dois sentimentos, ele vivera mais do que todos que conhecera, que foram ficando pelo caminho, um a um desaparecendo, menos ele. A culpa e a mágoa eram tão fortes que ele acabou se isolando. E aí apareceu um novo sentimento: a solidão. Um belo dia, por sinal, lembrou-se que havia um Deus. Alguém tentara lhe ensinar quando ele era pequenino e fez sua primeira oração, a primeira de sua vida. Foi uma oração sentida de alguém que muito sofria. E ele pediu a Deus que o ensinasse a perdoar. Pediu a Deus também que tirasse de dentro dele aquele peso da culpa e o ensinasse a se amar. Pediu a Deus asas que permitissem a ele voar e ser livre da sua dor de ter de se arrastar todos os dias. Como dissemos, foi tanto sentimento bom na oração que Deus atendeu suas preces. E ele sentiu pela primeira vez um amor que jamais sentira. Já não sentia mágoa dos seus pais, nem se culpava por nada. Do amor nasceu a fé, e redobraram as suas esperanças. E ele deitou-se para dormir, um sono refazedor, como nunca houvera dormido. E dormiu, dormiu e dormiu mais ainda. Finalmente, após um longo período, acordou, se espreguiçou e viu que algo acontecera. Oh Deus, como estou diferente! De onde vieram essas asas?
Olha, eu posso voar. Ah, agora entendo tudo o que aconteceu comigo. Eu era uma borboleta que não queria voar. Como lagarta, me arrastava, mas agora tenho asas. Só estou voando agora porque deixei para trás toda a minha tristeza, mágoa e culpa. Perdoei e me perdoei. Só ganham asas aqueles que amam. Só ganham asas aqueles que se amam. Pelo que vocês perceberam, eu contei a história de uma lagartinha, né? Que ela se arrastava pelo chão de verdade. E ela não sabia a origem dos seus pais. Mas que um dia ela foi e se metamorfoseou, né? E virou uma borboleta, né? A borboleta que não queria voar. Nós não somos, de vez em quando, essa borboleta que não quer voar? Nós já falamos um pouco sobre a raiva, mas nós vamos falar um pouquinho sobre a culpa, sabe? A culpa nós vamos lembrar que numa outra semana, né? Numa outra semana nós conversamos sobre aqueles dois lobos. Vocês estão lembrados sobre os dois lobos? Nós temos dentro de nós dois lobos. Um é mau, ruim, o outro é bom e dócil. Um é mau e violento, o outro é bom e dócil. E aí perguntam, qual deles irá vencer? Aí a resposta é, aquele que você alimentar. Então, quando eu, Renato, vou tentar mudar algo em minha vida, eu vou tentar mudar. Eu vou tentar, vamos dizer assim, ser uma pessoa melhor. Eu vou tentar parar de fumar. Aí eu vou tentar ser mais paciente. Eu vou tentar ser menos agressivo. Eu vou tentar ser mais pacífico. E imediatamente entra em cena um outro lado nosso. Quando o lobo bom vai atuar, o lobo mau entra em cena. E eles se degladiam sempre. Quem vai ganhar? Aquele que eu alimentar. Sempre. Isso é psicológico, isso é psicologia. Isso é o ego e o self, dito por Jung. Jesus sabia de todas essas nossas dualidades. Ele sabia que haveria sempre um encontro. E se vocês duvidam, eu separei vários ensinamentos de Jesus que falam dessa dualidade do ser humano. Não se pode colocar remendo novo em pano velho. Remendo novo em pano velho. Havemos de separar o joio do trigo. Não se pode amar a Deus e a Mamon. Quais são as duas faces da moeda? Uma é a de César e a outra é de Deus. São lobos disfarçados em pele de ovelha, de cordeiro. São túmulos caiados de branco por fora, cheios de podridão por dentro. Nós temos dois seres dentro de nós. E um deles quer a luz e o outro te restringe, te enchendo de culpa pelas coisas que você já fez, nessa encarnação ou encarnação anterior. É preciso que nós entendamos que todas as vezes que nós começarmos a querer mudar para o bem, internamente dispara um sentimento contrário a essa ideia de nós queremos mudar para o bem. Então é tipo assim, já viram o flash de uma câmera? Na hora que você dispara um lado, o flash acende. Então, na hora que você dispara o flash do bem, aliás, dispara o atirador do bem, o flash do mal acende. E você, pá, mas eu fiz isso, eu não tenho jeito. Eu não tenho cura, eu não tenho
caminho. Eu não tenho isso, eu não tenho esperança. Eu sou um Zé Ninguém, eu sou um nada. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. Calma. Nós estamos numa faixa evolutiva, evoluindo. Então, às vezes, vai acontecer de você e de nós nos enganarmos. É só aceitar-se como você é e seguir em frente. Errou? Tudo bem. Amanhã está aí. A vida não acaba. A culpa é natural nesse processo. Afinal, estamos passando como a borboleta por uma metamorfose. Ok? Metamorfose. A lagarta se arrasta pelo chão, come daquilo que o chão lhe dá. Ela, para comer, ela tem que ir e se arrastar até uma folha. E vive do que a folha lhe dá. Depois da folha, ela sente um processo que é de evolução para ela, mas ela não percebe. Então ela vai, entra dentro de si, começa a construir o casulo que vai cercá-la e protegê-la, e ela vai parecer morta. E ela, na verdade, está resplandecendo em vida, como nós estamos sendo chamados para resplandecer em vida, nos transformarmos em borboleta. E é melhor que nós saibamos que dentro de nós há duas forças muito, 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 muito contrárias uma à outra. Porque você saber da existência de uma te fortalece na existência da outra. Quem lembra de uma música chamada Metamorfose Ambulante, do Raul Seixas? Né? E ele fala assim: eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu quero uma opinião sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem eu sou. Olha para você ver que música inteligente. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Nós somos seres duos. Eu brinco muito, né, que nós somos capazes de dizer coisas hoje e amanhã, diremos coisas completamente contrárias a um parceiro que está do nosso lado e que nós dissemos amar profundamente ontem e hoje não amamos mais. Dualidade. Né? Estamos aqui para aprender. Eu estou lendo um livro e eu recomendo para quem gosta de ler, é esse livro aqui, ó. O Livro Tibetano do Viver e do Morrer, Sogyal Rinpoche. Né? Ele é um livro sobre budismo tibetano. Né? E ele tem um poema que diz assim: a natureza de tudo é ilusória e efêmera. Os que percebem de forma dualista veem o sofrimento como felicidade, como aqueles que lambem o mel que está no fio de uma navalha. Como são lastimáveis os que se aferram à realidade concreta. Voltem sua atenção para dentro, amigos do coração. Esse é o poema. Nós vamos dizer assim: a natureza é de tudo ilusória e efêmera. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Eu vou falar esse poema à luz do Espiritismo, tá bom? A natureza é de tudo ilusória e efêmera. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Aquilo que nós achamos que é, nem sempre é. Aquilo que nós achamos ser verdade, amanhã cai por terra. Tudo é ilusório e efêmero. O Divaldo tem um livro chamado
impermanência e imortalidade. Nós somos seres imortais e impermanentes. A água que eu tomo banho hoje no rio já não é a mesma, porque a água já passou. E eu, hoje que tomo banho, amanhã sou outra pessoa. Então, os que recebem de forma dualista veem o sofrimento como felicidade. Bem-aventurados que sofrem, porque serão consolados. Ensinamento de Jesus, que enxergava o sofrimento como uma forma de crescimento. A reencarnação, que muitas vezes nos traz a dor para curar as chagas daquilo que nós fizemos, resgatando as nossas dívidas do passado em forma de amor. Então, a natureza, ela de tudo é ilusória e efêmera, e os que permanecem de forma dualista veem o sofrimento como felicidade. Como aqueles que lambem o mel que está no fio de uma navalha. Quer dizer, o mel, ela está no fio de uma navalha e você pode lambê-lo hoje e se cortar amanhã. É perigoso e ao mesmo tempo doce. Como são lastimáveis dos que se aferram à realidade concreta. Nesse mundo, ainda nós não conhecemos a verdade, e somente a verdade. Ela será possível de nos trazer a liberdade. Voltem sua atenção para dentro. Conhece-te a ti mesmo. Busca dentro de ti as respostas. Busca dentro de ti a verdade. Busca dentro de ti o Deus que há em ti. E esse Deus te iluminará, abrirá a sua luz. Nós estamos terminando. Como é difícil voltar nossa atenção com o que acontece em nosso interior. Diz o livro. É um livro tibetano, em budismo. Por que é difícil voltar nossa atenção o que acontece em nosso interior? Porque nós estamos presos a velhos hábitos, nós estamos presos a padrões estabelecidos, com coisas concretas, sabe? Nós não deixamos nossa mente voar como a borboleta deve voar. Nós ficamos presos como a lagarta fica presa ao chão. Então, o que diz? Os velhos hábitos e os padrões estabelecidos nos escravizam no chão, nos prendem no chão, não permitem que a gente voe. Né? E o que acontece? Nós precisamos identificar a porta de acesso à liberdade. Se já no budismo era dito isso, imagina no cristianismo, quando Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade será o acesso à sua liberdade. Esses padrões repetidos de comportamento falam o quê? Que nós sabemos que eles existem e ansiamos por sair deles. E esse monge tibetano escreveu assim: e sairemos dele lentamente. Sairemos dele porque temos a eternidade pela frente. Olha. E outro poema tibetano chama-se Autobiografia em 5 capítulos. E eu vou ler, está aqui na página 60. Eu vou ler esse poema tibetano que se chama Autobiografia em 5 capítulos. E ele diz assim no livro: todos nós que estamos ouvindo passamos por esse processo. Tá assim. Autobiografia em 5 capítulos. Capítulo 1. Ando pela rua, há um buraco fundo na calçada. Eu caio. Estou perdido, sem esperança. Não é culpa minha. Leva uma eternidade para encontrar a saída. Capítulo 2. Ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo. Caio de novo. Caio nele de novo. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar, mas não é culpa minha. Ainda assim, leva um tempão para sair. Capítulo 3. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Vejo que ele ali está. Ainda assim caio. É um hábito.
Meus olhos se abrem, sei onde estou, é minha culpa. Saio imediatamente. Capítulo 4. Ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, dou a volta. Capítulo 5. Ando por outra rua. O nosso irmão diz assim: o processo entre cair no buraco fundo da calçada, evitar o buraco fundo na calçada e andar por outra rua é uma mudança que tem de vir do fundo do coração. Exigirá um período longo de tempo. Exigirá retiro, meditação e contemplação. Nós, trabalhando na doutrina espírita, dizemos que perdoar e se perdoar não é um processo fácil. E o que eu estou falando aqui é um aprendizado que pode durar várias vidas inteiras. Leva tempo. Mas alcançaremos esse intento. Sim, alcançaremos a possibilidade de perdoar e nos perdoar. Só que tem uma coisa: tem de vir do fundo do nosso coração. Por isso que nós iniciamos pedindo a Deus, lá no início, que Ele pudesse falar alto aos nossos corações, no sentido que nós compreendêssemos o que fosse perdoar e se perdoar. Muitas vezes nós gostamos de achar que a culpa das nossas infelicidades é causa de algum irmão que fez algo com a gente. Eu estava vendo uma palestra e o irmão fez uma pergunta que foi bem complicada. E eu não vou repetir essa pergunta, porque ela está de memória. Mas ela é mais ou menos assim. No momento em que eu estava desequilibrado, eu falei algo para um irmão, e esse irmão não consegue me perdoar. Eu estava obsidiado. Eu sinto isso. E ele não é espírita, por isso que ele não me entende. Eu preciso carregar essa culpa para sempre? Pergunta o irmão. Bom, primeiramente, a gente poderia dizer uma coisa. Como eu não anotei, e dessa vez os meus papéis acabaram, e eu estou falando de mim, para com vocês, as minhas anotações todas estão aqui, ó, estou deixando lá do lado. Estou tentando conversar com vocês sobre essa pergunta. Muitas vezes, nós colocamos a culpa nos outros. Olha para você ver como que essa pergunta veio. Eu estava obsidiado. E aí? Eu ofendi alguém. Você não está, por acaso, colocando a culpa no seu obsessor por ter ofendido alguém? Quando, na verdade, você teve a liberdade de dizer ao irmão, mesmo obsidiado, que poderia ter escolhido de forma diferente para falar com ele. Nós gostamos de achar que a causa das nossas infelicidades reside porque algum irmão está ofendendo a gente, e é nosso obsessor, e está perseguindo a gente, e tirando de nós a responsabilidade. Como Adão quis tirar a responsabilidade de ter comido a fruta proibida, o fruto proibido, disse assim: a culpa é sua, Deus, que criou essa mulher que está do meu lado. Então, quer dizer, Adão mesmo mostrou ali que ele não estava sendo um bom cara, não. Ele estava ali traindo a companheira dele, que foi criada para ele, dizendo que a culpa era dela, e ele não tinha culpa nenhuma de ter comido.
Em segundo, o seguinte: para sempre é um tempo que não existe. Para sempre é eterno. E segundo os espíritas, a felicidade é eterna. E o estado de espírito, quando nós estamos desencarnados, o espírito vive eternamente. Essa é a definição de eterno. Culpa não é eterna, inferno não é eterno. Se nós deixamos a nossa mente mergulhada num processo obsessivo, é porque nós estamos querendo, aí o inferno parecerá eterno. E a culpa parecerá eterna. Mas de um momento para outro, nós podemos despertar e dizer: eu não quero sentir a culpa. Afinal, eu sou um espírito e tive a oportunidade de errar. Assumo a responsabilidade pelos meus erros, mas a partir de agora, eu mudo. A partir de agora, eu sou outra pessoa. A partir de agora, mesmo que essa marca fique no meu braço esquerdo, né? Mesmo que eu mostre aqui, eu sei que ela está aqui, mas fui eu que pus, fui eu que permiti. E eu tenho a oportunidade de seguir em frente e aprender de novo. Eu coloquei outros refratários no forno depois disso e garanto para vocês que não queimei. Nós vamos conversar com outros irmãos e algumas vezes nós vamos queimar. Algumas vezes nós vamos machucar. Ou algumas vezes nós vamos sair machucados de alguma relação. Cabe a nós compreender que nós precisamos perdoar aqueles irmãos, como também devemos tentar, por uma questão de qualidade de vida, de qualidade espiritual, de equilíbrio, de paz interior, devemos também perdoar e nos perdoar as atitudes que nós tomamos contra outras pessoas e muitas vezes contra nós mesmos. Então, é a mensagem, essa pergunta, né? Tipo assim, que diz: você não precisa carregar a culpa para sempre, não. Daqui a pouco ela passa. É só você dar chance a você mesmo de criar asas e voar. Mesmo que você precise entrar num casulo e ficar fechado, meditando, concentrando e buscando a resposta, um dia você vai compreender que nós somos filhos de Deus. Pedro, ele não ficou parado quando ele negou Jesus 3 vezes, não, antes do galo cantar. Ele seguiu em frente. Paulo, ele era um assassino de Estevão. Muito, por sinal, perverso. A pedrada. Né? Era da lei matar por pedradas. E ele fez isso com tranquilidade, sem peso nenhum no coração. E não ficou parado no erro que ele cometeu. Tiago também negou Jesus, não acreditou na presença de Jesus e seguiu em frente. Por que nós não? Boa tarde, meus irmãos. Agradecemos a presença de todos e convidamos a todos para prestar atenção nessa oração. E se quiserem complementar essa palestra de hoje, assistam a palestra do Zé Vieira e do Washington, que complementam muito bem essa palestra, esse encontro de hoje. Nós três quisemos falar um pouco para vocês sobre perdoar, sobre a necessidade de se perdoar. E agradecemos à casa essa possibilidade de nos reencontrarmos neste momento de tão especial para nós. Muito obrigado. Que a nossa mentora possa nos guiar durante a semana com as luzes do nosso Pai Celestial, nos trazendo o equilíbrio que tanto necessitamos em nossos corações. Que assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Uma boa tarde a todos. Fiquem com Deus. Dá licença que eu vou desligar. Muito obrigado a vocês, viu? Fiquem com Deus. Dá licença.